Entre os autistas, essa seletividade alimentar aumenta para, dentro da literatura, cerca de 68 até 82% das crianças com autismo têm algum grau de seletividade alimentar. Olá, para quem não me conhece, eu sou Kátia Silene, sou cirurgiã dentista. Uma das minhas especialidades é odontologia para pessoa com necessidade especial. Sempre atuei na área da deficiência, já tenho 30 anos de profissão, gosto muito da área do comportamento. Fiz várias formações junto a psicólogos, terapeutas ocupacionais, sempre buscando informação na área do behavior. E dessa forma eu conduzi a minha clínica diária, bastante direcionada para pessoas com alteração de comportamento. Tenho nesta vivência odontológica muitos atendimentos de crianças, jovens e adultos com alteração de comportamento, principalmente crianças com autismo. E hoje eu vim falar aqui um pouquinho sobre seletividade alimentar. O que é seletividade alimentar? Seletividade alimentar atualmente é conhecida pela sigla TARI, que é um transtorno alimentar restritivo evitativo. Na literatura, nós temos relatos de que cerca de 25% das crianças típicas têm esse transtorno, mas isso aumenta consideravelmente para as crianças que estão dentro do transtorno do espectro autista. Entre os autistas, essa seletividade alimentar aumenta para, dentro da literatura, cerca de 68 até 82% das crianças com autismo têm algum grau de seletividade alimentar. E eu estou falando aqui sobre as consequências disso em saúde bucal. Naturalmente que a alimentação interfere em toda a condição de saúde geral. Geralmente as crianças que são seletivas, elas podem até estar peso normal e às vezes até obesas, mas com a questão nutritiva é deficiente porque elas se negam, evitam alguns tipos de alimentos e às vezes são extremamente restritivas, que aceitam só alimentos que para nós, dentro da odontologia, são alimentos que são ditos cariogênicos ou alimentos que favorecem a formação de cáries, que são as guloseimas, as bolachas recheadas, os doces. E isso é muito comum em crianças que têm seletividade alimentar, que optam por às vezes, uma alimentação bem desregrada e que sim interferem diretamente na condição de saúde bucal. Bom, nós sabemos que a saliva é um agente autolimpante natural e ela tem imunoglobulinas. Quando a criança, ou quando o jovem, o adulto, tem restrição alimentar, não se alimenta adequadamente, obviamente que esta saliva não vai ter estas imunoglobulinas e isto já dificulta um processo natural que é a regularização, que a gente chama do pH da boca. Se a criança tem uma restrição alimentar, não se alimenta adequadamente, não tem a função mastigatória mesmo, exatamente isso. A seletividade alimentar, muitas vezes a criança não consegue ingerir alguns tipos de alimentos pela própria consistência e desta forma ela não faz esses movimentos naturais, que é o movimento da mastigação, movimento muscular, a própria salivação natural. Então isso interfere em todo o processo de estabilização do pH na região da boca. É também sabido que muitas crianças que têm seletividade alimentar, elas têm problemas gástricos. Muitas têm refluxo e, portanto, mais acidez na região gástrica, na região do esôfago e também na região da boca. Com mais acidez, há mais predisposição a formar cáries dentais. Sim, outro problema que é natural e normal quando acontece a seletividade alimentar é que a criança tem deficiência de nutrientes. E nós temos o conhecimento, por exemplo, de algumas vitaminas que são
fundamentais para que se tenha uma gengiva saudável. Vitamina B, por exemplo, ela é muito importante para uma gengiva saudável. A deficiência de vitamina B causa muitos problemas de gengiva e, portanto, sim, a seletividade alimentar impacta grandemente a saúde bucal e precisamos mostrar para as mães que as suas crianças, quando elas têm esta postura de resistir a alguns alimentos, além de toda uma alteração sistêmica em saúde, a condição de saúde bucal dela vai estar mais propensa a desenvolver doenças na boca, a desenvolver descalcificações, a ter formação de cáries dentais e também a ter problemas com a gengiva, gengivites e outras doenças que são ocasionadas pela uma deficiência alimentar adequada e pelo próprio processo de mastigação. Então, eu vou colocar aí 3 pontos bem importantes, que é a questão da salivação, uma nutrição adequada, e também quando a criança não faz essa mastigação, é bem comum também na época da troca dos dentes, ela ter mais dificuldade desse dente descido, que é o dente de leite, cair naturalmente, porque a própria mastigação faz com que haja esta troca. Muitas mães, né, a gente conhece aí que dão alimentos para a criança começar a mastigar na época da troca dos dentes, porque o dentinho favorece que ele caia, por exemplo, comer maçã, comer um alimento mais duro, com uma consistência mais densa. Mas com a criança, quando ela tem seletividade alimentar e que ela não aceita esse tipo de alimento, naturalmente ela não vai exercitar adequadamente essa parte dos dentes e aí também dificulta este movimento. E muitas vezes, tá? As crianças, isso eu faço por minha experiência, isso não tenho nenhum relato de literatura, eu tenho pela minha experiência clínica de atendimento de mais de 500 crianças que eu tenho no meu número de atendimento de crianças com autismo, de que crianças com autismo elas têm mais dificuldade para cair o dentinho de leite naturalmente. Muitas vezes a gente precisa extrair o dente porque o dente não cai ou o dente permanente está fora de posição e ele não cai sozinho. Então, isso é bem devido a essa mastigação, muito provavelmente devido a essa mastigação irregular e também alguns fatores aí diretamente ligados à seletividade alimentar. Então é isso, se vocês gostarem desse vídeo, se quiserem mais assuntos sobre isso, dê um like aqui, curtam a minha página e sigam o meu canal. Gratidão e a gente se encontra no próximo vídeo.